Olha só, gente, o Ribamar Garcia é um querido amigo, grande estimulador, incentivador da arte e cultura do Piauí. Mora no Rio de Janeiro, é escritor, já lançou mais de 14 livros. Detalhe, ele esteve em Teresina para um lançamento de livros, né, uma coletânea de contos voltados para a temática sudeste, viu? É que o anterior foi voltado para a temática Teresina. Então a gente foi lá conversar com ele e acompanha aqui com a gente. Então, gente, olha só, um momento especial literário hoje aqui no Insight TV. E a gente tem o prazer de conversar com o Ribamar Garcia, escritor piauiense, membro da Academia Piauiense de Letras, mas ele mora no Rio de Janeiro. O primeiro livro do Ribamar foi em 1982. E detalhe, hoje, 14º livro, esse aqui, um livro de contos, que é uma espécie de coletânea de livros publicados, né, com a temática sudeste, né? Sai um pouco do Piauí, Teresina, esse foi sudeste. Também o Entardecer em preto e branco, isso aqui faz parte do centenário da Academia Piauiense de Letras. Ribamar, como é que foi a seleção de livro, de contos para esse livro? Olha, um amigo nosso, Francisco da Cunha e Silva, professor de letras, um ensaísta, um crítico, um dos melhores que nós temos no país, ele teve a ideia dele de escolher escolher os contos que ele entendia serem os melhores, ambientados no Rio de Janeiro, São Paulo, aquela região sudeste. E eu disse, topei, e ele escolheu, leu todos os meus contos e achou esses contos, que são 43, que reuniram nesse livro. Agora, o que eu achei muito bonito do trabalho do Cunha foi o trabalho, a bibliografia que ele teve de pesquisar. Toda a crítica, fortuna crítica que já havia saído a meu respeito, a respeito dos meus livros, ele organizou e cita do livro todos eles. Eu achei esse apanhado muito bom. Os contos em si são contos dentro daquele estilo um pouco de ironia que eu faço, um pouco às vezes até de caricatura, mas com muito sentimento, com muita emoção sobre aquele povo, que eu escolhi aquela região do povo mais humilde, mais simples. E a temática toda é essa, o pessoal que luta, pessoal humilde, que luta com sacrifício, que não tem perspectiva no nosso ver, mas no deles tem, e que isso é um exemplo, às vezes, que eles no sentido de humildade, que às vezes de simplicidade, que eles se contentam com tão pouca coisa. E essa gente me inspirou a eu tentar colocá-los no papel. Isso marca a entrada na ficção dos personagens da sua vivência no Rio de Janeiro. Isso de quanto tempo já, Ribamar? Retroceda aí, lembra um pouco como é que foi a sua ida ao Rio. Ribamar é advogado no Rio de Janeiro, super conceituado e escreve porque é apaixonado pela literatura. Ivanildo, eu nasci em Teresina. Teresina é um dos meus amores, e parodiando o grande Atito Filho é um dos meus xodós. Com 14 anos eu fui para o Rio de Janeiro, lá fiquei, lá terminei meu curso secundário na época, fiz vestibular para Direito, passei no vestibular, fiz a faculdade a Fluminense, 5 anos, me formei, exerço advocacia desde esse tempo. A advocacia é uma coisa que também eu tenho uma paixão muito grande. No Rio formei família, no Rio tenho filhos, netos. E nesse ínterim todo, não me lembro mais quando, mas logo que cheguei, a literatura já era uma coisa que me perseguia. A literatura para mim é uma necessidade. E aí esses contos realmente tem muitas coisas inspiradas em gente que eu vi, em gente que eu conheci, gente que eu convivi. E você sabe que isso é uma coisa engraçada. A literatura, ela vem uma ideia uma coisa que aparece lá atrás, que você já viveu ou sentiu, e depois ela vem, brota, e você põe no papel e vamos lá. De
Diferentemente do Entardecer em Preto e Branco, cujo personagem principal é um jornalista e o livro descreve um olhar, uma vivência da ditadura, não é, Ribamar? Fala um pouco mais desse romance. Esse livro, na verdade, até tem uma unidade, porque o Entardecer é um romance que... O Entardecer aqui são dois, né? Entardecer e Em Preto e Branco. São dois livros num só volume que a Academia editou agora dentro daquela coleção centenária. Então são dois livros. Entardecer, por isso que eu disse a matemática, até a unicidade, não de temática, mas de unicidade, porque o Entardecer é um romance que se passa na Teresina de 1945 a 55, na década de 45 e 55. Na medida que eu desenvolvo o enredo, eu vou desenvolvendo o desenvolvimento de Teresina naquela década. O vocabulário, a linguagem. Andei pesquisando muita linguagem também. Eu andei pesquisando muito fato histórico que não era, quando eu cheguei, já existiam. E os personagens aqui, me inspirei meu pai, Francisco de Assis Garcia, que é uma minha obsessão, meu pai, e minha mãe, que é a heroína. Contei essa vida dele, mas uma vida bem romanceada, englobando muitas circunstâncias, muitas situações e a cidade, acompanhando o desenvolvimento da cidade. Este outro, Em Preto e Branco, já na década de 60, um adolescente, o personagem é um adolescente que sai do Rio de Janeiro, torna-se jornalista. E esse romance, eu marco o tempo desse romance pelos fatos históricos. Esse romance começa em 60 e termina em 72 com a inauguração da ponte Rio-Niterói. Esse romance tem ligação ao Piauí, porque o personagem, por ser piauiense, jornalista, depois ele se gradua em História, ele retorna sempre ao Piauí, sempre a Teresina. Não é o seu alter ego, né, Ribamar? Não deixa de ser, sinceramente. A autoficção está super na moda, né? Então é aquela ficção realidade e um pouco de memória. Isso é uma coisa que eu não fugi, não sei fazer outra coisa, não sei nesse sentido. É uma ficção, realidade e a memória. Então, gente, o Ribamar está com 72 anos de idade, é super jovem, e a vivência dele literária é de prática do dia a dia, um exercício mais do que paixão, não é? Envolvimento mesmo. E ele ama a literatura piauiense, ama incentivar novos autores, por sinal, obrigado pelo incentivo constante, viu, Ribamar? E eu já quero saber dos próximos projetos, o que é que vem por aí, hein? Olha, rapaz, Tem vezes que ele não para de escrever. Eu estou num projeto que já faz 1 ano e meio e eu estou perdido, não sei como é que eu vou terminar. É uma coisa, uma história que você vai gostar, mas ainda falta tempo. Mas estou pesquisando. Ok, então, bem-vindo ao Piauí, sua terra querida, não é, Ribamar? Por sinal, esse livro vai ser lançado em uma outra data na Academia Piauiense de Letras a ser agendada, não é? Vai ser marcado, Muito obrigado pelo espaço que você tem sempre me dado, sempre o carinho de vocês, então... Ok, bom te ver aqui, viu, Riba?